Em uma manhã tranquila, o policial Roberto é chamado para atender um assalto. E, para seu desespero, descobre que o criminoso é alguém muito especial para ele: seu próprio filho. De repente, ele se vê em um dilema que pode acabar com sua carreira profissional. Agora, enquanto busca entender o que o levou a essa situação, Roberto tem que tomar uma decisão difícil sobre o futuro de sua família. Era uma manhã tranquila na cidade de Vitória, com o sol filtrando sua luz suave entre as árvores das ruas. O ar fresco e a serenidade que envolviam o lugar criavam um clima quase sonolento. Os policiais Roberto e Kevin estavam de serviço, aproveitando aquele momento de calmaria após a segunda ronda do dia. Com a rotina tranquila, os dois decidiram fazer uma pausa em uma pequena padaria que conheciam bem. Enquanto esperavam pelo café e algo para comer, Roberto observava as pessoas passando pela calçada. Ele sempre achou que esses momentos de tranquilidade eram um presente, embora tivesse a intuição de que essa paz era efêmera, pois na profissão que escolheu, a calmaria muitas vezes precedia a tempestade. Por outro lado, Kevin parecia completamente alheio a essa preocupação, mexendo em seu celular e rindo de algum vídeo que encontrou no Instagram. Assim que o café chegou, quente e fumegante, o som estridente do rádio de Roberto cortou o ar tranquilo. A atendente da central policial falava rapidamente, pedindo que se dirigissem a um endereço próximo onde um alarme havia disparado. Roberto trocou um olhar com Kevin, que mesmo com a expressão frustrada, ainda exibia um leve sorriso. "E lá vamos nós para o segundo alarme falso da semana", comentou Kevin, balançando a cabeça como se já estivesse farto daquelas chamadas. Sua natureza otimista normalmente iluminava o dia, mas naquele momento a frustração era palpável. Roberto sorriu para ele, mas logo a leveza do momento se dissipou. Havia algo em sua intuição que o alertava. Essa chamada poderia ser diferente. Ele se levantou, ajustando o cinto da farda e sentindo o peso do dever se sobrepondo ao desejo de um café tranquilo. "Vamos lá, melhor do que ficar aqui sem fazer nada", respondeu Roberto, tentando manter a moral do parceiro alta. Kevin suspirou, mas se levantou também. Você tem razão. O que seria de nós sem um pouco de adrenalina, não é mesmo?" Apesar de sua frustração, a perspectiva de uma nova missão sempre conseguia reanimá-lo. Enquanto caminhavam em direção à viatura, Roberto lançou um último olhar para a padaria, imaginando como seria voltar ali mais tarde, sem a sombra de um chamado urgente pairando sobre eles. O sol brilhava intensamente, mas uma sensação estranha começou a crescer em seu interior. Algo lhe dizia que essa não seria apenas mais um chamado comum. Os dois policiais entraram na viatura, e o motor rugiu, quebrando a calma da manhã. Kevin ajustou o rádio, e enquanto se afastavam da padaria, Roberto sentiu uma pontada de expectativa misturada a uma preocupação que não conseguia identificar. A cidade parecia tranquila, mas sob a superfície, algo estava prestes a se revelar. Conforme dirigiam pelas ruas tranquilas da cidade, a atmosfera leve que pairava sobre eles evaporou rapidamente. O rádio estalou, e a voz da atendente ecoou com uma gravidade que fez o coração de Roberto disparar. "Atenção! A ocorrência é grave. Uma quadrilha armada invadiu a loja Glamour de la Luna, fazendo reféns. Reforços a caminho, mas vocês são a viatura mais próxima." A informação caiu como um balde de água fria, transformando o clima descontraído em um estado de tensão palpável. Roberto apertou o volante, e sua determinação cresceu. Sem pensar duas vezes, ele acelerou, furando os sinais vermelhos, enquanto a sirene da viatura ecoava pela cidade. O som cortante servia como um grito de alerta, e cada buzina dos motoristas em volta parecia um sinal do perigo iminente. Kevin, ao seu lado, olhava pela janela com a expressão séria e focada, absorvendo a magnitude da situação. "Isso não é bom", murmurou Kevin com a voz tensa. "Quantos reféns você acha que podem estar lá dentro?" "Não sei", Roberto respondeu com o olhar fixo na estrada. "Mas precisamos chegar antes que a situação se agrave. Se eles estão armados, cada segundo conta." A adrenalina pulsava em suas veias, e ele sabia que cada movimento a partir daquele momento poderia ser crucial. Finalmente, eles estacionaram em frente à famosa loja Glamour de la Luna, agora cercada por uma multidão de curiosos. O caos se desenrolava diante deles. Gritos, sirenes e o murmúrio nervoso das pessoas formavam um cenário tenso. Roberto e Kevin trocaram um olhar intenso, sem precisar de palavras para comunicar o que sentiam.
A gravidade da situação os envolvia, e ambos sabiam que as decisões que tomariam nas próximas horas poderiam mudar tudo. Vamos nos manter juntos, Roberto disse, enquanto ajustava o cinto e pegava a arma. Não sabemos quantos estão lá dentro e qual é a situação dos reféns. Precisamos ser cuidadosos. Kevin acenou com a cabeça, respirando fundo para controlar a ansiedade. Entendido. Vamos agir rápido, mas com cautela. Ele olhou pela janela, observando os policiais já posicionados e fazendo sinais. A cena era um turbilhão de emoções e incertezas. Antes de saírem da viatura, Roberto fitou o local, como se quisesse memorizar cada detalhe. O instinto de proteção e a urgência do dever tomaram conta dele. Com um aceno de cabeça, os dois policiais se prepararam para entrar em ação, prontos para enfrentar o que quer que estivesse à sua frente. As sirenes continuavam a tocar, e a cidade, por um instante, parecia suspensa em um delicado equilíbrio entre a paz e o caos. Roberto e Kevin se aproximaram cautelosamente da loja, com as armas em punho, medindo cada passo silencioso. O clima de tensão envolvia os dois policiais como uma segunda pele. Devemos esperar pelo reforço? Questionou Kevin com uma preocupação evidente em sua voz. Não podemos arriscar, respondeu Roberto já decidido. A urgência da situação pesava sobre seus ombros e cada segundo contava. O risco de perder reféns ou permitir que os criminosos escapassem era um peso que ele não estava disposto a suportar. A adrenalina pulsava em suas veias, e a determinação de proteger aqueles que estavam em perigo falava mais alto. Com um movimento rápido, Roberto arrombou a porta da loja. A lâmina da arma refletiu a luz enquanto ele a mantinha firme, pronto para qualquer situação. O que encontraram do outro lado, porém, foi surpreendente. Ao invés de bandidos armados e um cenário de caos, encontraram pessoas amedrontadas deitadas no chão, com o terror estampado em seus rostos. Os gritos e o tumulto que esperavam ouvir estavam ausentes. A loja estava estranhamente silenciosa, exceto pelo som de respirações ofegantes. Roberto olhou em volta, tentando entender o que havia acontecido. Onde estavam os assaltantes? A situação virou um mistério instantâneo. Antes que pudesse processar completamente a cena, um movimento chamou sua atenção. Um dos criminosos, um homem de jaqueta escura, tentava escapar pela porta dos fundos. Naquele momento não houve hesitação. Roberto se lançou em sua direção, correndo com a determinação de um homem que sabia que as vidas dos reféns dependiam de sua ação. "Kevin", gritou Roberto sem olhar para trás. "Cobre os reféns. Vou atrás dele." As palavras saíram em um impulso, e a confiança de Kevin era palpável, mesmo em meio à confusão. Enquanto Roberto corria, a adrenalina tomava conta de seu corpo. Ele focou no fugitivo, que já estava a alguns metros à frente, embora seu coração batesse forte. O ladrão olhou por cima do ombro e acelerou o passo. Mas Roberto não estava disposto a deixar que ele escapasse. A determinação se transformou em velocidade, e cada passo parecia mais leve enquanto ele se aproximava. Kevin, por outro lado, ficou parado entre os reféns, observando o movimento frenético de Roberto. Sua mente trabalhava rápido, avaliando a situação. Ele precisava garantir que todos estavam seguros, mas o instinto de proteger e ajudar o parceiro também queimava dentro dele. Com um olhar atento, ele começou a falar com os reféns, tentando acalmá-los e garantir que estivessem fora de perigo, mesmo enquanto o pânico ainda os dominava. O fugitivo era um jovem magro, com o rosto coberto por um capuz que deixava apenas seus olhos visíveis. Roberto o perseguia, com a adrenalina bombardeando suas veias, determinado a capturá-lo antes que ele conseguisse escapar. Em um movimento desesperado, o rapaz tentou fugir pela janela nos fundos da loja, mas a agilidade de Roberto se mostrou superior. Em questão de instantes, ele alcançou o jovem, segurando-o com firmeza. Com um gesto rápido, Roberto o imobilizou, sentindo o corpo magro do fugitivo se contorcer, mas sem força suficiente para escapar. Ao revistar o garoto, seu olhar buscava armas ou qualquer item que pudesse indicar uma ameaça. Para sua surpresa, não encontrou nada que justificasse a tensão. O jovem não portava armas, apenas uma mochila leve que não parecia conter nada além de alguns objetos pessoais. O alívio misturado à frustração inundou Roberto. O que significava aquela cena, então? Ele algemou o garoto e chamou Kevin, que se aproximou rapidamente, ainda com um ar de expectativa. Com um sorriso vitorioso, Kevin comentou: "Pelo menos temos um criminoso a menos nas ruas, hein, meu chapa?"
Sua voz carregava um tom de brincadeira, mas também uma leve incredulidade, típico de alguém que acabou de participar de uma captura inesperada. Ainda processando a situação, Roberto decidiu que era hora de descobrir mais. Com um movimento decidido, ele retirou o capuz do garoto. No entanto, assim que o fez, a expressão de ambos mudou drasticamente. O silêncio tomou conta do ambiente e o peso do momento se instalou entre eles. As perguntas se aglomeravam na mente de Roberto e Kevin, enquanto a realidade do que estavam vendo se impunha de maneira abrupta. A face que apareceu diante deles não era a de um criminoso comum, mas a de Enzo, o filho de Roberto. O choque tomou conta do policial como um golpe inesperado. "Enzo, o que você está fazendo aqui?" A voz de Roberto saiu quase como um grito, repleta de desespero e incredulidade. O coração dele pulsava descontroladamente, enquanto uma mistura de medo e confusão inundava sua mente. O garoto, visivelmente aterrorizado, gaguejou algumas palavras de desculpas, com a voz tremendo enquanto tentava explicar. "Desculpe, pai. Eu não queria... Eu não tive outra escolha." O olhar de Enzo refletia uma angústia profunda, como se ele estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A cena diante de Roberto era surreal. Seu próprio filho, envolvido em uma situação tão grave, desafiava tudo o que ele acreditava e lutava para proteger. Abalado, Roberto sentiu seu mundo desmoronar ao seu redor. O que ele poderia ter feito para evitar aquilo? As memórias da infância de Enzo, dos risos e das brincadeiras, se misturavam com a dura realidade que agora se desenrolava diante dele. Como isso havia acontecido? O que levou seu filho a tomar essa escolha? Percebendo a tensão crescente entre pai e filho, Kevin tentou intervir, buscando acalmar os ânimos. "Olha, Roberto, vamos com calma. Você precisa pensar com clareza." Suas palavras eram um esforço para trazer o policial de volta à realidade e lembrá-lo de que, apesar da situação, ainda havia um jeito de lidar com aquilo. No entanto, Roberto estava perdido em seus próprios pensamentos e emoções, e as palavras de Kevin eram como ecos distantes. Ele mal conseguia processar a magnitude da situação. O desespero e a preocupação se entrelaçavam em sua mente, dificultando qualquer tipo de raciocínio lógico. Ao observar o filho, a expressão de Roberto oscilava entre a raiva, a tristeza e a proteção. Ele queria entendê-lo, mas também precisava agir. O tempo parecia se arrastar, e cada segundo que passava amplificava a pressão sobre ele. A responsabilidade de ser pai, além de policial, pesou sobre ele, e a linha entre as duas funções tornava-se perigosamente tênue. Desesperado, Roberto encarou Enzo com o coração acelerado e a mente uma tempestade de emoções. "Sua mãe sabe do que está acontecendo?" A pergunta saiu de seus lábios como um grito contido, em uma mistura de preocupação e pânico. Com lágrimas nos olhos, o garoto balançou a cabeça, implorando para que o pai não contasse nada a ela. "Por favor, pai, não a envolva nisso. Eu não tive escolha." A súplica soou angustiante, e cada palavra que saía da boca de Enzo parecia uma facada no coração de Roberto. Controlando a raiva que fervia dentro de si, Roberto respondeu com firmeza. "A gente sempre tem escolha. Você deveria saber disso, mais do que ninguém." As palavras saíram com um peso que parecia quase insuportável. A frustração e o desespero começaram a tomar conta dele, e em um instante ele sentiu o impulso de partir para cima do próprio filho, como se essa atitude pudesse de alguma forma resolver a situação. Observando a escalada emocional, Kevin percebeu que a situação estava se agravando rapidamente. Por isso, era crucial intervir antes que um confronto se tornasse inevitável. "Precisamos decidir o que fazer rápido," ele disse com a voz firme, mas com um tom de dúvida. Era claro que as ações de Roberto poderiam ter consequências irreversíveis, não apenas para Enzo, mas para toda a família. Naquele momento, o conflito interno de Roberto era imenso. Ele sempre foi um policial implacável, comprometido com a justiça e a lei, sem jamais permitir que um criminoso escapasse. Agora, diante de seu próprio filho, ele se via em um dilema moral profundo. A realidade de sua vida profissional se chocava brutalmente com o instinto paterno de proteção. Enquanto lembrava de momentos da infância de Enzo, risos em casa, brincadeiras no parque e o brilho nos olhos do menino, a dor em seu peito aumentava, tornando-se quase insuportável. Roberto queria acreditar que ainda havia tempo para corrigir o caminho que Enzo havia escolhido,
Mas o peso do que estava acontecendo tornava tudo mais complicado. Ele respirou fundo, tentando reunir a clareza que parecia escapar por entre seus dedos. Vamos levar ele para a delegacia, decidiu com a voz trêmula e cheia de lágrimas. Era uma decisão difícil, mas acreditava que era a única forma de manter sua integridade como policial, mesmo que isso significasse ferir o coração do filho. Arrastando Enzo para a viatura, Roberto sentiu um peso imenso se instalar sobre seus ombros. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se estivesse carregando não apenas o filho, mas também as esperanças e os sonhos que tinham sido enterrados sob a escolha dele. Aquela noite seria a mais longa de suas vidas, um marco doloroso que mudaria tudo. Enquanto entravam na viatura, a realidade se tornava cada vez mais pesada, e a incerteza do que o futuro reservava pairava no ar, quase opressiva. No caminho até a delegacia, a angústia de Roberto aumentava a cada quilômetro percorrido. Ele não conseguia entender como seu filho, que sempre teve tudo o que precisava, se meteu em uma situação tão grave. Roberto lembrava-se de noites em que ele e Marcela se esforçaram para dar a Enzo uma vida confortável, mesmo durante os momentos de crise econômica. O casal sempre fez o possível para que o filho não sentisse falta de nada. Enquanto dirigia, Roberto passava em revista as memórias, cada uma mais fragmentada que a anterior. Ele se lembrava de momentos felizes, como quando Enzo aprendeu a andar de bicicleta. O que havia falhado na educação do filho. A culpa o consumia, como uma sombra constante que não o deixava em paz. O que mais ele poderia ter feito? Os questionamentos eram como espinhos perfurando seu coração e sua sanidade. Ao chegarem à delegacia, a cena que se desenrolou diante dele era desconcertante. Ver Enzo algemado e jogado em uma cela foi uma das experiências mais dolorosas que Roberto já enfrentou. O coração dele partiu em 1000 pedaços ao ver o filho em uma situação tão humilhante. Ele queria gritar, mas a realidade o impedia de qualquer ação impulsiva. O desejo de protegê-lo e de defendê-lo de qualquer dor era esmagador, mas ao mesmo tempo ele se sentia impotente. Enquanto Enzo era colocado na cela, uma onda de raiva e tristeza tomou conta de Roberto. Ele se via preso em um turbilhão de emoções conflitantes. Olhando para o filho, que agora parecia tão pequeno e perdido, sentia uma tristeza palpável. Ao mesmo tempo, a raiva o consumia, não apenas contra o filho, mas também contra a situação, contra si mesmo. Como chegamos a esse ponto? Ele pensava com a frustração borbulhando em seus olhos. E então a inevitável realidade de como contaria a Marcela sobre o que havia acontecido pesou sobre ele como uma âncora. A imagem de sua esposa, sempre tão forte e carinhosa, imediatamente veio à sua mente. Ele não conseguia imaginar como ela reagiria ao saber que seu filho estava preso e que o responsável por isso era o próprio marido. Essa ideia o consumia, tornando cada respiração mais pesada. O que ela vai dizer? As incertezas e temores o perseguiam, formando um labirinto emocional sem saída. Enquanto as portas da cela se fechavam, Roberto sentiu que uma parte de seu mundo estava se desmoronando. A vida que ele conhecia, onde sua família era unida e feliz, parecia estar em colapso. A impotência era avassaladora, e ele se perguntou se conseguiria reconstruir tudo aquilo depois da tempestade. De qualquer forma, não havia como deixar essa situação passar em branco. Roberto sabia que precisava fazer algo a respeito. Após se despedir de Kevin, que o olhou com um misto de confusão e preocupação, ele dirigiu-se para casa, com o coração pesado e a mente fervilhando de perguntas. Cada curva da estrada parecia refletir a tormenta interna que ele enfrentava, e a ideia de encarar Marcela o aterrorizava. Como explicar o inexplicável? Ao chegar em casa, Roberto encontrou Marcela na sala, com seus olhos transbordando de ansiedade. Assim que ela o viu, a preocupação se intensificou. "Roberto, onde está o Enzo? Ele não me ligou desde amanhã", perguntou com a voz trêmula. Roberto respirou fundo, sentindo o peso da situação esmagar seu peito. Ele sabia que deveria contar a verdade, mesmo que isso significasse rasgar o coração dela. "Marcela, Enzo foi preso. Ele tentou roubar uma loja." As palavras saíram com dificuldade, como se cada sílaba carregasse o peso do mundo. Assim que ouviu a notícia, Marcela teve que se sentar, como se o chão sob seus pés tivesse desmoronado. O choque a dominou, as lágrimas começaram a rolar por seu rosto, e cada gota carregava uma dor profunda. "Como isso é possível?" ela perguntou desolada.
Que motivos ele teria para fazer algo assim? As perguntas fluíam como um rio de incertezas, e Roberto simplesmente não tinha respostas. Ele se sentou ao lado dela, sentindo a frustração e a tristeza transbordarem entre eles. Ele foi preso em flagrante. Roberto explicou com a voz embargada. Eu apenas segui o protocolo. Enzo estava lá, com outros ladrões. Eles conseguiram escapar, mas nosso filho ficou. A resposta soou como uma sentença e ele sentia que o espaço entre eles se tornava cada vez mais distante, quase insuportável. Marcela balançou a cabeça, com uma incredulidade estampada em seu rosto. Não pode ser verdade. Ele é nosso filho. Como podemos deixar isso acontecer? O desespero em sua voz cortava Roberto como uma faca. Ele queria confortá-la, mas sabia que nada que dissesse poderia apagar a dor que estavam sentindo. Por alguns instantes, a sala mergulhou em um silêncio pesado, onde os pensamentos de ambos ecoavam em uníssono, e a realidade da situação os aprisionava. Roberto sentia a necessidade de oferecer uma explicação, de encontrar um sentido para a escolha de Enzo, mas as palavras pareciam escapar, como se a própria verdade fosse um fardo muito grande para suportar. Ambos se perderam em seus próprios mundos de dor e desespero, sem saber como lidar com o que estava por vir. De repente, a discussão entre o casal voltou à tona, e o clima na sala tornou-se insuportável. Marcela, com o rosto banhado em lágrimas e a voz entrecortada, implorava que Roberto fizesse algo para resolver a situação. Por que você não conversou comigo antes? Juntos poderíamos ter encontrado uma solução melhor. Você não devia ter levado seu próprio filho para a delegacia. O desespero em suas palavras era palpável, e Roberto sentiu uma onda de culpa invadir seu peito. Marcela tinha razão, mas a pressão do momento o deixava confuso. Eu não estava sozinho na hora da prisão, Roberto retrucou, com a voz elevando-se involuntariamente. Você me conhece, eu sou um policial honesto. A lei deve ser aplicada a todos, inclusive ao meu filho. As palavras saíram com a força de uma tempestade, mas ao mesmo tempo, a fragilidade da situação se tornava evidente. A tensão entre eles aumentava, e a frustração de ambos parecia criar um abismo infinito. Nosso filho, Roberto, nosso filho, respondeu Marcela frustrada. Sentindo que a discussão estava se tornando improdutiva, Roberto decidiu se afastar. Eu preciso de um tempo, murmurou, e saiu da sala, com as emoções ainda fervilhando dentro dele. Ainda com a mente tumultuada, Roberto foi para o banheiro, na esperança de que a água fria pudesse clarear seus pensamentos. Ele ligou o chuveiro, permitindo que a água caísse sobre ele. Mas mesmo sob o jato gelado, as imagens de sua família em ruínas não saíam de sua cabeça. Enquanto a água escorria, Roberto fechou os olhos, tentando bloquear o turbilhão de sentimentos. As memórias de Enzo, alegre e cheio de vida, invadiam sua mente, como durante todo aquele dia. Ele se lembrava do garoto rindo, dos sonhos que tinham compartilhado e do orgulho que sentia por ele. Como tudo isso pôde acontecer? A pergunta ressoava como um eco angustiante, quase em uma confirmação de que sua vida havia mudado drasticamente em questão de horas. Mesmo assim, a água fria não trouxe alívio. Pelo contrário, apenas intensificou a dor e o peso da responsabilidade. Roberto sabia que, como policial, ele tinha um dever a cumprir, mas agora estava em um dilema que afetava o núcleo de sua família. Ele se via preso entre o que a lei exigia e o instinto protetor que todo pai deveria sentir. Eu deveria ter feito mais, pensou ele, com a culpa envolvendo-o como um manto pesado. Quando finalmente desligou o chuveiro, Roberto sentiu-se exausto, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se olhou no espelho, reconhecendo a imagem de um homem em crise. O reflexo que via não era apenas o de um policial, mas o de um pai que se sentia impotente diante da situação. O que fazer agora? Ele precisava de uma resposta, mas a clareza que tanto desejava parecia cada vez mais distante. Enquanto se preparava para dormir, uma determinação começou a se formar dentro dele. Ele precisava enfrentar essa situação de frente, não apenas como policial, mas como pai. Havia uma solução, e mesmo que fosse difícil, ele estava disposto a encontrá-la. Com esse pensamento em mente, Roberto respirou fundo e se preparou para retornar à sala, pronto para enfrentar a dura conversa que os aguardava. Após um tempo, Roberto se sentiu angustiado, incapaz de relaxar
ou encontrar um momento de paz. Mesmo com os olhos fechados, as imagens de Enzo e de sua esposa se transformaram em uma presença opressiva em sua mente. Ele não podia acreditar que seu filho estava nessa situação. A culpa começou a corroer seus pensamentos, e cada pergunta era um eco perturbador em sua mente. O que eu fiz de errado? Pensou enquanto o peso da responsabilidade se tornava insuportável. Na manhã seguinte, levantando-se da cama, Roberto sentiu que precisava agir, pois não poderia ficar paralisado em sua dor. Com passos pesados, foi em direção ao quarto de Enzo, determinado a entender o que havia levado seu filho a tomar uma decisão tão drástica. O corredor parecia mais longo do que o habitual, e cada passo ressoava como um lembrete do que estava em jogo. Ao entrar no quarto do filho, Roberto começou a vasculhar o espaço, buscando pistas que o ajudassem a compreender a situação. O ambiente ainda carregava o cheiro familiar de Enzo, uma mistura de desodorante e o aroma de seus livros e cadernos espalhados pela mesa. Mas à medida que olhava ao redor, uma sensação de desespero crescia dentro dele. Ele queria encontrar alguma resposta, algo que pudesse explicar como o garoto se tornou um jovem em crise. Roberto olhou para o armário com as portas abertas, revelando roupas que pareciam típicas de um adolescente. Não havia nada ali que sugerisse a rebeldia ou a turbulência que ele agora via refletida na situação. Roberto se dirigiu à escrivaninha, onde os cadernos estavam empilhados de maneira desorganizada. Folheou algumas páginas, mas o conteúdo eram apenas anotações de aulas e sonhos de adolescente que pareciam distantes da realidade que enfrentava agora. Frustrado, ele se agachou para olhar sob a cama, pensando que talvez encontrasse algo que explicasse a mudança no comportamento de Enzo. Um tênis velho e alguns brinquedos esquecidos estavam lá, mas nada que pudesse responder às suas perguntas. A sensação de impotência começou a apertar seu peito. Eu devia ter percebido. Sussurrou para si mesmo, com a voz carregada de desânimo. Roberto se levantou sentindo-se como se estivesse buscando respostas em um labirinto sem saída. A mente dele estava repleta de lembranças de conversas que tinham sido deixadas de lado e de momentos que poderiam ter sido melhor aproveitados. O que havia acontecido com o garoto sonhador que ele conhecia? Como um pai poderia falhar tanto? Ele se encostou na parede do quarto, fechando os olhos mais uma vez. Queria acreditar que ainda havia tempo para corrigir as coisas, mas a realidade parecia cada vez mais distante. Com a sensação de estar perdendo Enzo para um caminho sem volta, Roberto se perguntava se conseguiria reconectar-se com o filho e ajudá-lo a encontrar um novo caminho. A determinação de entender a verdade crescia, e ele sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Então, em um último ato de esperança, Roberto abriu uma gaveta da mesa de cabeceira. Imediatamente um caderno chamou a atenção dele. Roberto puxou o caderno para perto, e enquanto o fazia, um pequeno pedaço de papel caiu de dentro dele. Curioso, Roberto pegou o papel e leu a mensagem. Sandro, R$600. O policial virou o papel, mas não havia mais nada escrito. O que significava aquilo? Quem era Sandro? As perguntas se acumulavam em sua mente e a inquietação crescia a cada instante. Determinando-se a descobrir o que estava acontecendo, Roberto decidiu que precisava de respostas. No dia seguinte, visitou William, o melhor amigo de Enzo, em busca de qualquer informação que pudesse elucidar a situação. Ao chegar à casa de William, a tensão no ar era evidente. O garoto parecia nervoso desde o momento em que o viu, como se soubesse que algo estava errado. Assim que Roberto mencionou o nome Sandro, a expressão de William mudou drasticamente. O nervosismo era evidente em seu olhar, e ele hesitou, claramente lutando com a ideia de revelar algo que poderia comprometer seu amigo. Ele não sabe de nada, Sr. Roberto, insistiu, com a voz trêmula. Mesmo assim, Roberto não se deixou levar pela aparente inocência do garoto. Com um olhar sério, ele pressionou. É melhor me contar o que meu filho andou aprontando. Ele está na prisão da delegacia. Você quer ser visto como cúmplice do crime? A intensidade de sua voz fez com que William parecesse ainda mais assustado, e ele ficou alguns segundos sem resposta, engolindo em seco enquanto lutava contra a pressão da situação. O silêncio entre eles era pesado, repleto de uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Roberto percebeu que tinha um tempo limitado para obter informações. A preocupação em seu peito crescia, e ele sabia que, se não conseguisse respostas, a situação de Enzo poderia piorar.
Com as mãos trêmulas, William olhava para o chão, claramente lutando contra a pressão. Roberto, por sua vez, estava preparado para insistir ainda mais, temendo que cada segundo perdido fosse crucial para ajudar seu filho. A atmosfera estava carregada de incerteza, e Roberto sentia que precisava fazer tudo ao seu alcance para proteger Enzo. Depois de alguns minutos de pressão de Roberto, William finalmente se abriu. Enzo não queria fazer nada disso. Ele foi forçado por Sandro, confessou com a voz trêmula de medo. O coração de Roberto se apertou. Como era possível que seu filho tivesse se envolvido em algo tão perigoso? A angústia tomou conta dele enquanto tentava processar a revelação. William continuou, explicando que, em um dia qualquer, eles estavam apenas rodando pela cidade com o carro do pai de William, em busca de diversão. O garoto começou a falar mais rápido, como se temesse que a qualquer momento Roberto mudasse de ideia e o interrompesse. Nós estávamos só querendo nos divertir, sabe? Mas então Enzo acelerou demais e perdeu o controle. Ele bateu em um carro estacionado. A expressão de Roberto se fechou. E esse carro era de quem? Ele questionou com a tensão em sua voz aumentando. Pertencia a Maria, respondeu William, seu olhar carregado de preocupação. Ela é... Bem, você sabe, uma mulher de traficante. Ninguém se atreve a desrespeitá-la. O nervosismo do garoto era palpável e Roberto sentiu seu estômago se revirar. E o que aconteceu depois? Roberto pressionou com a urgência em suas palavras, fazendo William hesitar. Sandro ficou furioso quando soube do que aconteceu com o carro da mulher dele. Explicou William, engolindo em seco. Ele exigiu o pagamento imediatamente. Enzo ficou desesperado, pois não sabia o que fazer. Eu tentei convencê-lo a ir até você, mas Sandro era muito convincente. A culpa e a preocupação na voz de William deixavam claro que ele também se sentia responsável, mesmo que não fosse diretamente culpado. Então, você está me dizendo que Sandro usou a situação para chantagear meu filho? Roberto indagou, com a frustração se misturando à indignação. O medo que antes via no rosto de William agora se transformava em desespero. A cada palavra, a verdade se tornava mais clara, e Roberto sentia a necessidade de agir, de proteger Enzo de um caminho que parecia estar se desenrolando diante dele, cheio de perigos e más escolhas. Ele estava desesperado, Sr. Roberto. Enzo não queria se meter nisso, mas ele não tinha outra escolha. William insistiu com a voz quase implorando por compreensão. Eu prometo que ele não é como Sandro. Ele só queria se divertir, só isso. Roberto balançou a cabeça, tentando absorver a informação. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem ainda estava longe de ser clara. O que ele poderia fazer agora? Como proteger seu filho e ainda garantir que a lei fosse respeitada? A situação era delicada, e o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir rápido, mas as opções eram limitadas. De qualquer forma, Roberto sentiu uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Ele sabia que Enzo tinha errado ao se meter em situações assim, mas agora, ao ouvir a história, percebeu que o filho também era uma vítima. Sandro agrediu Enzo? Questionou com a voz trêmula. William confirmou, e o desespero em seus olhos se intensificou. Sim, ele deu um soco em Enzo e o ameaçou de morte caso ele não pagasse pelos danos. Seu filho ficou apavorado, Sr. Roberto. Não sabia o que fazer, disse William, quase suplicando por compreensão. A indignação tomou conta de Roberto ao imaginar o sofrimento de Enzo, forçado a agir sob pressão e ameaça. Cada palavra de William penetrava profundamente em sua mente, ecoando a dor que seu filho enfrentava. Como ele se deixou levar por isso? Pensou, com a culpa e a tristeza se entrelaçando em seu peito. Não é justo. William, percebendo o impacto que suas palavras tinham, continuou. Ele só queria se divertir, senhor. Sandro o intimidou e... Foi uma situação desesperadora. Enzo não sabia a quem recorrer. A vulnerabilidade no tom de William apenas aumentava o peso que Roberto carregava. Isso não deveria ter acontecido. Roberto murmurou, com a raiva crescendo dentro dele. Ele sentia um impulso intenso de proteger Enzo e retomar o controle da situação. Ninguém deveria ter o poder de fazer meu filho se sentir assim. Ele não é um criminoso, William disse com a voz hesitante. Ele foi empurrado para isso. Eu só espero que você consiga ajudá-lo. Roberto assentiu com uma grande determinação começando a tomar forma em sua mente. Ele precisava agir. William, preciso da sua ajuda. Se você conhece mais sobre Sandro, qualquer informação pode ser crucial.
Temos que encontrar uma maneira de proteger Enzo. William hesitou com o olhar distante. Sandro é perigoso, senhor. Ele não hesita em usar a força. Eu não vou deixar isso acontecer. Meu filho precisa saber que não está sozinho. Precisamos unir forças contra isso. Roberto afirmou, sentindo a urgência da situação. Cada segundo contava e ele não poderia perder tempo. Enquanto os dois conversavam, Roberto imaginou um plano. Não bastava apenas resgatar Enzo. Era preciso derrubar Sandro e qualquer influência que ele tivesse sobre o filho. O que quer que estivesse por vir, Roberto estava decidido a enfrentá-lo de frente. Após se despedir de William, determinado a buscar justiça, Roberto precisava agir imediatamente. Com o coração acelerado e a mente focada, ele ligou para Kevin. Sem se explicar muito, apenas disse: "Vamos atrás de quem colocou meu filho na cadeia." A determinação brilhava em seus olhos, refletindo a urgência que sentia. Não podia deixar que essa situação se arrastasse sem uma solução. Meia hora depois, quando Roberto e Kevin chegaram à área de tráfico de drogas de uma comunidade carente, a atmosfera era densa e carregada. O lugar estava repleto de pessoas de má índole e olhares desconfiados, como se cada canto estivesse repleto de segredos ocultos. Era um cenário familiar para os policiais, mas agora Roberto sentia uma urgência diferente, que aumentava a cada passo. Logo, os dois policiais avistaram um jovem saindo de um carro danificado, com marcas visíveis de batidas que contavam histórias de descuidos e pressa. Kevin, já familiarizado com a região, se aproximou do rapaz perguntando diretamente se seu nome era Sandro. Assim que o jovem ouviu aquele nome, seu olhar se transformou em pânico. Ele não hesitou e começou a correr, com os pés batendo contra o chão de forma frenética. "Ei, peguem ele!" gritou Roberto, dando início a uma perseguição que prometia ser intensa. A adrenalina pulsava em suas veias, alimentando sua determinação de capturar Sandro. A imagem de Enzo, angustiado e vulnerável, o acompanhava como um lembrete constante do que estava em jogo. Roberto e Kevin se separaram, cercando o quarteirão. O som dos passos ecoava na mente de Roberto, junto com a respiração pesada. A sensação de urgência o impulsionava, e ele estava disposto a não deixar Sandro escapar a qualquer custo. Os olhares desconfiados dos moradores da comunidade pareciam observá-los, mas nada poderia distrair Roberto de seu objetivo. Enquanto corria, sua mente estava repleta de pensamentos. O que Sandro poderia revelar? Quais segredos ele escondia? A necessidade de respostas tornava cada segundo mais crucial. Toda esquina que dobravam e toda sombra que cruzavam alimentava a tensão e a esperança de que logo estariam cara a cara com o responsável pela situação de Enzo. Após uma perseguição intensa, Roberto e Kevin finalmente conseguiram encurralar Sandro em um beco sem saída. O jovem estava ofegante, com o olhar aterrorizado e uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Roberto se aproximou e a determinação em seus olhos se transformou em uma raiva quase palpável. "Você está preso. Sabemos o que você fez com Enzo." Ele gritou sem hesitar. Sandro, em um ato desesperado, jogou uma mochila na direção dos policiais, como se pudesse se livrar de suas responsabilidades. "Nada ali é meu, estou apenas fazendo um favor a um amigo", disse ele com a voz tremendo. O desespero era evidente, mas isso não era suficiente para comover Roberto. Com a respiração pesada, Roberto abriu a mochila e seu coração disparou ao ver o conteúdo. Drogas, um maço de dinheiro e uma pistola. O choque inicial deu lugar à raiva, e a compreensão da situação de Enzo tornou-se cada vez mais clara em sua mente. "Você se meteu com um adolescente errado, seu otário. Ele foi coagido por você a participar de um assalto." Roberto disparou com a voz firme e cheia de indignação. Enquanto Kevin segurava Sandro, Roberto não conseguia conter a revolta que brotava de sua frustração. Cada item dentro da mochila parecia gritar a verdade sobre a manipulação e a pressão que seu filho havia enfrentado. "Você acha que pode brincar com a vida dos outros assim? Com a vida do meu filho?" Sandro, agora algemado, olhava para Roberto com um misto de desprezo e medo. A expressão do jovem refletia uma realidade que Roberto estava determinado a mudar. "Você não entende, velho. Não foi só eu. Ele não tinha escolha." As palavras de Sandro soaram como um eco distante. Mas Roberto sabia que isso não poderia ser uma justificativa. "Isso não é um jogo, Sandro. O futuro do meu filho está em jogo." Roberto respondeu, com a voz mais baixa agora, mas ainda carregada de tensão.
Ele sentia a pressão de cada palavra como se estivesse lutando contra algo muito maior do que apenas um delinquente. Kevin começou a conduzir Sandro para a viatura, mas Roberto ainda o encarava, determinado a não deixar passar a oportunidade de fazê-lo entender a gravidade de suas ações. Enquanto caminhavam para a viatura, a raiva de Roberto se misturava com uma profunda tristeza. Ele estava um passo mais perto de entender a situação de Enzo, mas ao mesmo tempo cada revelação o aproximava de uma realidade que ele não queria enfrentar. A luta por justiça estava apenas começando. Após a prisão de Sandro, a audiência de Enzo com o juiz foi marcada, e o clima na sala de tribunal era tenso. Roberto sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, como um fardo que ia além do papel de policial. Ele estava ali como pai, e isso tornava tudo mais difícil. A necessidade de defender seu filho a qualquer custo pulsava dentro dele, quase como uma urgência visceral. Quando entrou na sala, Roberto observou cada detalhe: as expressões ansiosas dos advogados, o olhar expectante do público e, principalmente, a imagem de Enzo, sentado à mesa da defesa com a cabeça baixa e o semblante abatido. O coração de Roberto se apertou. Ele precisava lutar por aquele garoto que era mais do que apenas um acusado. Ele era seu filho. Durante a audiência, Roberto apresentou um vídeo da câmera de segurança da loja, com o coração acelerando enquanto o projetor iluminava a tela. As imagens mostravam Enzo acuado, claramente amedrontado, enquanto a ação criminosa acontecia ao seu redor. Esse vídeo prova que ele foi coagido, disse Roberto com a voz firme, mas a emoção transparecendo, como se cada palavra fosse uma declaração de amor e proteção. O silêncio na sala era palpável, e todos estavam atentos. O juiz, com uma expressão grave, pediu para que o vídeo continuasse. As imagens mostraram Roberto algemando seu próprio filho, e o olhar de dor e confusão no rosto de Enzo, enquanto as lágrimas escorriam. Aquela cena chocou a todos presentes, criando uma atmosfera carregada de empatia e compreensão. O impacto era evidente. Até mesmo os mais céticos pareciam hesitar, com suas expressões suavizando ao testemunharem a luta interna de pai e filho. Naquele momento, Roberto sentiu a emoção crescendo dentro dele. Cada lágrima de Enzo parecia um grito por ajuda, como uma súplica para que alguém visse além das aparências e entendesse a verdade. Ele se lembrou das noites em que havia conversado com o filho, inspirando nele valores, esperanças e sonhos. Agora tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. Enzo não é um criminoso. Ele é uma vítima de circunstâncias terríveis. Roberto continuou, sentindo o impulso de defender seu filho com todas as forças. Ele foi ameaçado, coagido. Ninguém deveria ser forçado a fazer o que ele fez. Suas palavras ecoaram pela sala, reverberando na mente de todos os presentes. Quando o juiz pediu para que Enzo se manifestasse, um silêncio tenso pairou sobre a sala. O jovem se levantou com o olhar cheio de sinceridade e vulnerabilidade. Ele respirou fundo, e a emoção que pairava no ar parecia quase palpável. Eu participei do roubo, começou ele com a voz tremendo. Mas tudo foi feito por medo de Sandro. As palavras foram saindo de sua boca com dificuldade, como se cada uma carregasse o peso de sua culpa e desespero. Ele olhou diretamente para Roberto e nesse momento o mundo ao redor pareceu desaparecer. Eu sabia que deveria contar tudo para meu pai, continuou Enzo com a voz embargada, mas não queria colocá-lo em risco. O olhar intenso de Enzo, repleto de arrependimento e dor, tocou o coração de todos na sala. Roberto sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto, quentes e pesadas, enquanto a realidade do que seu filho estava passando o atingia em cheio. Agora ele se sentia impotente, como se tudo tivesse sido em vão. Visivelmente comovido pela sinceridade do jovem, o juiz avaliou as circunstâncias. Ele reconheceu a coerção que Enzo havia sofrido, e em um gesto de compaixão e entendimento, decidiu que o jovem não precisaria cumprir pena. As palavras do juiz ecoaram pela sala, criando um efeito que parecia quase mágico. O alívio tomou conta do ambiente, e murmúrios de surpresa e apoio se espalharam entre os presentes. Sentindo um peso ser tirado de seus ombros, Roberto deixou as lágrimas fluírem livremente. Ele olhou para Enzo, que também estava em estado de choque, mas agora com um leve brilho de esperança nos olhos. Eles se encararam em um instante que parecia suspenso no tempo, um momento de reconexão que falava mais do que palavras poderiam expressar.
A decisão do juiz era uma segunda chance, não apenas para Enzo, mas para toda a família. Roberto percebeu que, apesar de todos os problemas que ainda enfrentariam, havia uma possibilidade de redenção e cura. Com essa nova perspectiva, ele sentiu a determinação crescer dentro de si. Juntos, pai e filho teriam a oportunidade de reconstruir seus laços. E essa luta poderia ser o início de um novo capítulo em suas vidas. Na saída do tribunal, Roberto e Enzo se abraçaram com uma intensidade que há muito não experimentavam. O calor daquele momento simbolizava a renovação de sua relação, e ambos sentiam que, apesar das dificuldades, ainda podiam se entender. Roberto olhou nos olhos do filho, buscando a conexão que tinha sido abalada, e disse: "Eu te amo, moleque. Vamos para casa, pois sua mãe está esperando com a mesa de jantar pronta." A caminhada até o carro foi leve, e uma nova esperança pairava no ar. Roberto, com o coração mais leve, começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido. A relação que antes parecia frágil agora estava renascendo. Ele percebeu que, apesar dos erros, havia espaço para perdão e compreensão. Os desafios enfrentados juntos haviam, de certa forma, solidificado os laços que os uniam. Enquanto caminhavam, Roberto fez uma promessa a si mesmo: ser um pai mais compreensivo. Ele sabia que a vida é cheia de escolhas difíceis e que cada um carrega suas próprias batalhas, mas ainda assim poderia ajudar Enzo a tomar decisões melhores. Agora, mais do que nunca, ele entendia que Enzo não era apenas seu filho, mas um jovem lutando para encontrar seu caminho em um mundo complicado. Essa perspectiva o motivou a ser um suporte, e não apenas uma autoridade. A viagem de volta para casa foi marcada por conversas mais leves, risos tímidos e um novo entendimento entre eles. A tensão que antes dominava o ar parecia ter se dissipado, dando lugar a um otimismo renovado. Roberto estava determinado a escutar mais, a ser mais presente e a oferecer o apoio que seu filho precisava, sem julgamentos. Ao chegarem em casa, Marcela os recebeu com um sorriso, e a atmosfera familiar acolhedora fez com que os dois se sentissem seguros. Enquanto se sentavam à mesa, Roberto percebeu que a refeição não era apenas sobre comida, mas sobre união e sobre reconstruir o que havia sido perdido. Eles estavam prontos para enfrentar os problemas que viriam, juntos, como uma família mais forte. A vida pela frente não seria fácil, mas com a certeza de que poderiam contar uns com os outros, Roberto e Enzo se prepararam para escrever um novo capítulo. O caminho de reconciliação havia começado, e juntos eles estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. O amor que os unia era mais forte que qualquer dificuldade, e essa nova fase em suas vidas era apenas o começo de um futuro mais esperançoso.